Olá, meu nome é Joshua Tolosa, trabalho aqui na comunidade do Centro de Maravilha e trarei uma mensagem de reflexão para nós. Você alguma vez já se decepcionou em sua vida? Se frustrou com situações que você esperava mais dos outros, mais de si mesmo, mais das condições que tem ao seu redor? Algum momento isso aconteceu na sua caminhada? Onde tudo que você esperava era que algo acontecesse, mas não aconteceu? Eu gostaria de caminhar contigo, refletindo a respeito de uma passagem, onde nós vemos duas pessoas que estavam extremamente frustradas com o próprio Jesus. Frustradas pelas expectativas que eles colocaram, mas estavam frustradas. E quero, a partir disso, refletir sobre como podemos lidar com a frustração, ou melhor, como Jesus lida com as nossas frustrações. Por isso, eu resumo o texto, mas eu convido a ler pelo menos o início desse trecho comigo, em Lucas 24, versículo 13 em diante. Eu passo a ler. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Então ele perguntou: o que estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Até aqui a palavra do Senhor. Como já disse antes, duas pessoas frustradas, duas pessoas tristes. Tristes porque eles olhavam para um Jesus e esperavam que ele fosse um guerreiro libertador de Roma, mas ele não o foi. Esses discípulos viveram com Jesus todos os dias da Semana Santa, inclusive viveram e viram a sua morte e crucificação. E para quem esperava um forte guerreiro, recebeu um homem preso ao madeiro. O que talvez estava errado em relação à frustração desses discípulos era exatamente a expectativa do quais eles tinham, pois todos estavam esperando esse guerreiro que não veio. Ele veio como aquele que ia nos salvar dos nossos pecados. E eu acho que o mais interessante de tudo é ver como eles estão. Por mais que eles estão extremamente frustrados, talvez revoltados com Jesus, ainda assim o texto nos coloca que em meio ao caminho, Jesus os encontrou. Em meio ao caminho, Jesus parou para caminhar ao lado deles. E aqui entra no sentido de como Jesus lida com as nossas frustrações. Talvez hoje você está passando por um momento que você não vê uma solução para esse problema. Talvez você está caminhando e está olhando para uma direção que você não consegue ver uma saída. Mas entenda que Jesus continua caminhando ao seu lado. Que Jesus, mesmo nos seus momentos mais difíceis, Ele se põe ao seu lado. Por mais que as nossas decepções sejam tantas as vezes que nós não conseguimos enxergá-lo, Ele continua se colocando. Isso coloca um ponto que as nossas frustrações, as nossas decepções, elas não são o fim da caminhada, elas são talvez um começo novo para levantar, limpar o joelho e continuar caminhando. As quedas da vida virão, assim como vieram para os discípulos, mas a resposta final não está em olhar para esses problemas, e sim em perceber em quem está do nosso lado. Jesus aparece em nosso caminho, Ele lida com as nossas dores, com as nossas frustrações. E assim como Ele faz aqui no texto de Emaús, Ele conversa conosco. Que os nossos olhos sejam abertos, assim como os discípulos foram ao encerrar nessa passagem. E que cada vez mais a gente possa ter fé nesse Deus que escreve reto por linhas retas. Que a nossa frustração aconteça, mas que seja controlada aos pés de Cristo. Que estejamos olhando para Ele no nosso caminhar no dia a dia. E assim como os discípulos, ao final dessa passagem, todos somos chamados a testemunhar desse Jesus.
que nos salva, que nos escolhe e que nos conduz. Eles ouviram, eles viram, se convenceram de quem era Cristo e se moveram. Voltaram correndo atrás da missão de Deus. Que nós possamos pensar sobre Emaús, possa ler esse texto inteiro e refletir sobre esse Cristo, que Ele lida com as nossas frustrações, Ele não as ignora, que Ele nos convida a uma caminhada nova e que, a partir disso, nós somos chamados para falar mais dele para os outros. Pense nisso.